Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe, que a paz, a graça, o amor de Deus seja sobre a tua vida. Aqui é o pastor Luiz Carlos, e ali do outro lado, gravando a nossa segunda live desse dia, está o nosso irmão Carlos do Vale. Para nós é uma alegria, é uma satisfação grande estarmos aqui mais uma vez para podermos trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E essa palavra, ela abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no centro da cidade de Bacabal, Maranhão, aqui na avenida principal aqui da cidade, que é a Avenida Getúlio Vargas. Daqui a pouco eu quero orar por você, em nome de Jesus, glória a Deus. E quero que você que está entrando nessa live agora, você compartilhe. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Instagram. É só você acionar agora o canal oficial Pastor Luiz Carlos. Você vai acompanhar a mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer o seu comentário, fazer o seu pedido de oração, que no final da palavra de hoje, nós estaremos orando por você. Hoje é 1º de fevereiro e hoje é um dia especial para mim, né? Porque hoje é meu aniversário e hoje eu estou completando 56 anos, né? E eu posso dizer, até aqui, me ajudou o Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar, né? E você vai orar por mim, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui para a leitura, né, da palavra de Deus. Em nome de Jesus. A leitura de hoje foi a mesma leitura que eu fiz pela parte da manhã. O Espírito de Deus me impulsionou para que eu falasse sobre esse mesmo assunto, que é de grande importância, né, para as nossas vidas. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Vamos agora meditar na palavra de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha por filha. Vindo ao homem rico, um viajante, deixou ele de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso.
e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu grandemente. Palavras do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar de um assunto importante. Olha quem parou aqui para ouvir o evangelho, né? A jumentinha, né? O jumentinho, né? Glória a Deus. Eu lembrei daquilo que Jesus entrou em Jerusalém montado, né? Jumentinho. Glória a Deus. A Bíblia, ela nos fala nessa tarde sobre pecado. O pecado tem sido a causa de Deus permitir essa pandemia sobre o mundo, e já matou no Brasil para mais de 200 mil pessoas. Quase 10 milhões de pessoas no Brasil estão infectadas. Você sabe o que é isso? O pecado. O pecado tem trazido consequências, não só ao Brasil, como também ao mundo todo. Jesus disse que, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia também diz que a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? E aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe. Entendeu? Diga amém. Diga graças a Deus. Se você planta coisas erradas, você planta mentira, ódio. Se você planta o que é mal aos olhos do Senhor, você pode ter certeza que você vai colher tudo que você está plantando. Além de você colher aqui na terra todo o mal que você plantou, depois da morte, você ainda vai colher o quê? Uma eternidade no inferno. Então não vale a pena
a gente conservar o pecado na vida da gente. Não vale a pena a gente viver uma vida de pecado. Não vale a pena a gente viver uma vida de erro. Não vale a pena. Porque além de você sofrer as consequências daquilo que você anda fazendo, se você morrer no pecado, na desobediência, a Bíblia diz que você ainda ganha a eternidade no lago de fogo. Então, repito, não vale a pena a gente viver uma vida de pecado. Está entendendo? A Bíblia aqui nos conta a história de um rei chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas, moço simples, 17 anos, que foi ungido através do profeta Samuel para ser o rei de Israel e o rei de Judá. Davi reinou durante 40 anos. Ele foi um homem muito abençoado. Foi um homem muito próspero. Mas todo ser humano está sujeito a errar, né? Todo ser humano. O apóstolo João disse que aquele que diz que não peca, já está pecando. Não é verdade? Todo ser humano está sujeito a errar. Burrice é a pessoa permanecer no erro. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode cair, pode até cair, mas não permaneça no chão. Se levante. A Bíblia diz que o povo de Israel estava em guerra. O rei Davi mandou um exército para a guerra, liderado por um capitão chamado Joabe. Mas Davi não foi para a guerra. Davi ficou no palácio. Enquanto o grande exército de Israel estava na guerra, o grande líder, que era para estar na frente da batalha, estava em casa. Estava no palácio. Entendeu? Quem era para liderar aquele grande exército era o rei Davi. Pois ele era o grande líder. Ele era o cabeça. A pessoa que Deus colocou no comando dessa grande nação. Mas em vez de Davi ir para a guerra, Davi mandou o seu capitão Joabe, liderar o exército. E Davi ficou em casa, passeando. Entendeu? A Bíblia diz que Davi estava passeando pelo palácio, pelo jardim. E ele olha da janela uma mulher muito bonita tomando banho. E quando Davi, o rei Davi, olha aquela mulher tomando banho, Davi a deseja. Esse se chama o desejo da carne. Nós temos um grande inimigo. Você que serve a Deus, você tem um grande inimigo que se chama carne. A carne não é teu amigo. Essa carne aqui, olha, ela não é teu amigo, ela é teu inimigo. Pois o alimento dela não é arroz, só arroz com feijão, bife, carne. O principal alimento da carne chama-se pecado. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem entrar no reino dos céus. A Bíblia também diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. O que é andar na carne? É a pessoa satisfazer os desejos da sua carne. Paz do Senhor.
O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne. São muitas as obras da carne. Obras, quer dizer, aquilo que a carne deseja. Está entendendo? É por esse motivo que a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele diz que dentro daquele que serve a Deus existe uma guerra constante. Essa guerra é dentro de nós, da carne e do espírito. Essa guerra é constante. Porque a carne, ela só deseja o pecado. O espírito que está dentro de nós deseja Deus. Então, há uma luta para que a carne não faça o que ela quer e para que o espírito faça o que ele quer. Então, há uma guerra. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ou o espírito vence, ou a carne vence. E Jesus nos orientou na sua palavra dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já deixou muito bem claro: a carne é fraca. Por isso nós temos que ter cuidado com esse inimigo chamado carne. Quando você está em casa, que você sente aquela vontade de ir para a igreja, e no mesmo tempo vem aquela vontade de não ir, é uma guerra que está dentro de você. Porque a carne está dizendo assim, não vai para a igreja. E o espírito está dizendo, vai. Aí fica aquela luta. Está entendendo? Entre a carne e o espírito. A carne deseja ficar em casa. A carne deseja ficar assistindo uma novela ou um outro tipo de programa. A carne, ela só deseja aquilo que não agrada a Deus. Deus abençoe, filha. Deus abençoe a irmã que está aqui ofertando a igreja. Deus te honre, em nome de Jesus. Está entendendo? Está dando para você entender? Desse inimigo chamado carne. Então a Bíblia deixa muito bem claro que os que andam na carne não podem herdar o reino dos céus. Está entendendo? Então vamos ter cuidado com esse inimigo chamado carne. Isso aqui, ó. Que pessoas morrem por causa dela, né? Dessa carne. Tem gente que já morreu, muita gente morre por causa da carne. Porque quer cuidar dela, gasta um dinheiro grande com a carne. Para ficar bela, para fazer um trato no nariz, para fazer um trato no bumbum, para fazer um trato no rosto. Quantas pessoas não morrem tentando cuidar dessa carne? Quando, na verdade, a gente tem que cuidar do espírito. A palavra diz, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Olha o que a carne faz. O rei Davi, um homem que Deus escolheu, que Deus ungiu, que Deus abençoou, que Deus exaltou, que Deus enriqueceu ele, agora ele vai cair diante de um encanto de uma mulher, diante da beleza de uma mulher, diante de um corpo bonito de uma mulher. Davi olha da janela do palácio e vê Betseba tomando banho, uma mulher casada. E o marido dela estava para a guerra, guerreando pelo rei Davi, guerreando pela sua nação. E Davi fica olhando aquela mulher tomando banho. E ele a deseja. E ele a deseja. A carne deseja aquela mulher.
E aquele desejo é mais forte do que o espírito. E aquele desejo domina o rei Davi. E ele chama alguém e pergunta: quem era aquela mulher? E alguém disse para ele: é a mulher de Urias, teu servo. Davi manda chamá-la e comete o adultério com aquela mulher. Depois a mulher manda dizer a Davi que ela está grávida. E Davi se preocupa. E agora o que fazer? E agora o que fazer? O marido dela estava para a guerra. Era um soldado do rei Davi. E agora o rei Davi manda chamá-lo. E usa de astúcia para encobrir o seu pecado, para encobrir o seu erro, para que não chegasse ao conhecimento da nação. Davi chama Urias, o soldado Urias, e diz: vai para casa, meu filho, e te deita com a tua mulher. E qual era a intenção de Davi? Ele se deitaria com a sua mulher, e ela ia mentir para ele, dizendo que estava grávida dele, quando o filho era do rei Davi. Urias recusa ir para sua casa e não sai do palácio. De manhã, alguém anuncia para o rei Davi que Urias não voltou para casa. E isso preocupa Davi, porque foi a primeira tentativa do rei Davi para encobrir o seu erro. Mas Davi se esqueceu de uma coisa, como muita gente se esquece hoje: que o marido pode esconder o seu erro da sua mulher, a mulher pode esconder o seu erro do marido, o crente pode esconder o seu erro do pastor ou da igreja. Mas de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz que Deus revela o oculto e o escondido. Entendeu? Só que quando o homem fica cego, espiritualmente falando, ele não consegue ver isso. Entendeu? Ele não consegue ver. Aquilo para Davi era uma coisa normal. Isso está acontecendo hoje. O pecado para muita gente está se tornando normal. Peca hoje, peca amanhã, peca depois, está normal. Entendeu? Está normal, mas isso vai acabar. Deus não está brincando de ser Deus. Deus é justo, Deus é justiça. Ou a gente leva a sério as coisas de Deus, ou então sai da frente de Deus, porque senão vai se machucar. Vai se machucar. Está entendendo? A Bíblia diz que é horrível cair nas mãos de um Deus vivo. É muito pior do que cair na mão do diabo. Cair na mão de um Deus vivo é horrível, diz a Bíblia. E Davi não se lembrou disso. E agora Davi escreve uma carta e manda pelo próprio soldado Urias, determinando a sua sentença. Ora, se Urias abrisse a carta do rei, ele ia perceber que o rei estava determinando a morte de Urias. Porque a primeira tentativa do rei Davi não deu certo, que foi pedir ao soldado Urias que fosse para sua casa se deitar com a sua mulher. Porque assim a mulher diria que estava grávida de Urias e não de Davi. Mas não deu certo esse plano diabólico do rei Davi. Não deu certo. E agora ele escreve uma carta para o capitão Joabe, mandado pelo próprio soldado Urias. E diz assim: põe Urias na frente da batalha onde ele não vai conseguir vencer, para que ele morra. Qual era a intenção de Davi? Ficar com a mulher de Urias. O soldado
Urias, coitado, sem perceber que estava levando na mão a sua própria morte. O soldado Urias, não sabendo que a morte estava bem perto dele, que eram as últimas horas da sua vida na terra, ele leva essa carta, porque a carta do rei era confidencial, ninguém podia ler. E agora Urias entrega a carta do rei ao capitão do exército Joabe, que está na guerra. E o capitão pega aquela carta e lê. E o pedido do rei Davi era o seguinte: pega Urias e coloca ele na frente da batalha e recua. Deixa ele sozinho, para que ele morra. E assim aconteceu. Urias morreu na espada. Morreu lutando pelo seu rei, lutando pela sua nação. Alguém manda mensagem para Davi, o rei Davi: Urias está morto. Agora Davi manda chamar a mulher dele e se casa com ela. Aquilo para o rei Davi era uma coisa normal. Ele era rei, ele tinha poder, era normal. Pecado não dói. Eu nunca vi ninguém falando que o pecado dói. Pecado é bom. Pecado é bom, não é verdade? Mas as consequências dele é o que dói. O que ele vai fazer a pessoa colher é o que vai doer. Davi, o rei Davi, estava para colher o que ele estava plantando. Davi ia sofrer as consequências do seu erro. Sabe? Está acontecendo nos nossos dias. A pessoa está errado, mas não percebe que está errado. Está com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, está dentro da igreja ouvindo a palavra, mas perdeu o temor. E quando o crente perde o temor de Deus, o pecado começa a entrar na vida dele, e isso se torna normal. Normal. Peca aqui, peca hoje, peca amanhã. Ele acha que dobrando o joelho, pedindo perdão, está tudo bem. Não é assim não. Não é do jeito que você está pensando. Está entendendo? Davi ficou tranquilo. Mandou matar Urias. Pegou a mulher dele, ficou, casou com ela. Pronto, tudo bem. Tudo bem. Davi pensou, né? Tranquilo. Jesus, quando voltar, vai encontrar muita gente desapercebido, tranquilo, acomodado com o pecado. E quando os olhos se abrir, pode ser tarde demais. A porta da salvação já pode ter fechado. E aí, muita gente vai bater dizendo: abre, Senhor, a porta. E Jesus vai responder: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o pecado. Você vai esperar isso acontecer? Você vai esperar isso acontecer? É tempo de se converter a Deus. É tempo de se chegar a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Malaquias 3:7. Está entendendo? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. E invocar enquanto Ele está perto. Hoje a gente acha Deus. Se você chegar aqui perto do pastor e falar: pastor, eu pequei, ora por mim, Deus vai se manifestar na tua vida bem aqui mesmo. Pastor, eu me arrependo dos meus pecados, ora por mim, Deus vai te perdoar aqui mesmo. O que Deus não quer é que a gente conserve o pecado na vida da gente. Porque no céu não entra pecado. Jesus está voltando para buscar uma igreja que foi comprada, lavada e remida pelo seu sangue.
Jesus está voltando para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja virgem, uma igreja pura. E nós temos que fazer parte dessa igreja. Ele está voltando. Muita gente não está percebendo isso, porque a ocupação não deixa as pessoas perceber. A correria para cá e para lá não deixa as pessoas perceber que Jesus está à porta. Existe muita gente que estão se comportando igual Davi. O pecado se tornou comum. Davi está tranquilo no palácio quando chega a sentença de Deus para ele. Cuidado, meu irmão, porque a sentença de Deus vai chegar para você que conservar o pecado na tua vida. Cuidado. Eu te aconselho a não continuar brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, a perdoar aquele que te ofendeu, a jogar fora o ressentimento e a mágoa que você tem contra alguém, a liberar o perdão, a consertar aquilo que está errado. Deus insiste. Eu preguei essa mensagem hoje de manhã e o Espírito de Deus estava sentado aqui preparando uma mensagem antes do irmão chegar para gravar a live, e o Espírito de Deus disse: tu vai falar sobre o mesmo assunto agora de tarde, porque é necessário falar sobre isso, é preciso falar sobre isso. Porque muita gente precisa ouvir essa palavra. Deus está interessado em te salvar. Mas da maneira que muita gente anda, não tem como Deus fazer. O profeta chega na casa, no palácio do rei. O rei estava tranquilo, achando que estava tudo bem. Pegou a mulher alheia, mandou matar o marido dela, levou ela para dentro do palácio, casou com ela. Tudo bem. Tudo bem. Mas agora chega o profeta, trazendo a sentença de Deus. Mas o profeta chega contando uma história. Parecia aquelas historinhas de revista. O profeta Natan chega e diz: eu quero contar uma história para o senhor, e eu quero que o senhor, rei Davi, dê a sentença. O senhor vai dar a sentença, o que deve ser feito. Aí o profeta diz: existia um homem muito rico, esse homem era Davi. E existia um homem muito pobre, esse pobre era Urias. A história era sobre Davi e Urias, só que Davi não sabia. O rico tinha muitas ovelhas e muito gado. E o pobre só tinha uma cordeira. O profeta continua contando e o rei lá ouvindo. Chega um viajante na casa do rico. Ele tinha tantas ovelhas, ó rei. Ele tinha tanto gado. E ele vai na casa do pobre. E ele pega a única cordeira que ele tem. E fica com ela. Aquela cordeira. O profeta conta como que ela era. Glória a Deus. Ele está bem ali, mas ele foi para ali. Dá aqui na minha mão. Deus abençoe, viu? Deus prospere a irmã. A irmã que está aqui ofertando. Aí o profeta continua contando uma historinha qualquer, né? Que o rei achava que era uma historinha qualquer. Mas quem elaborou aquela história foi o próprio Deus. Não foi criada da cabeça do profeta, não. Foi Deus que elaborou aquela história. Vamos ver como ela começa aqui? Vamos pela Bíblia, né? Vamos pela Bíblia. Entrando ele ao rei, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço.
e o pobre a tinha como filha. Vindo ao homem rico um viajante, deixou ele de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera de viagem. Diga, ó rei, o que deve ser feito a esse homem? O rei levanta do trono furioso e diz, me diga onde que mora esse homem. Aonde que está esse homem injusto? Ele deve morrer, porque ele não teve compaixão do pobre. Sabe, tem gente ensinando que não vive. Eu falava na igreja que tem pessoas que cantam tão bonito, que às vezes a gente chora, mas não está vivendo o que está cantando. Fala de amor, mas não ama. Fala de perdão, mas não perdoa. Fala de oração, mas não ora. Fala que tem que andar na presença de Deus, mas ele mesmo não anda. Fala que tem que fazer isso e aquilo, mas ele não faz. É muito fácil eu pegar esse microfone e ensinar para você. O mais difícil é eu viver o que eu estou ensinando. É eu praticar. E Jesus disse que não é todos que dizem Senhor, Senhor que vai entrar no céu. Não é todos que dizem Senhor, Senhor que vai ter salvação, mas todo aquele que fizer a vontade de Deus. Agora eu pergunto, será que todos que têm uma Bíblia, estão sentados nas igrejas, será que todos fazem a vontade de Deus? Será por que na volta de Jesus um vai ser tomado e o outro vai ser deixado? Porque um é fiel e o outro não é. Vocês viram aqui essas pessoas chegando aqui? Vocês estão ouvindo? Eu pedi alguma coisa? Eu estou pedindo dinheiro para alguém aqui? Eu estou pedindo para alguém dar oferta aqui? Eu estou pedindo, vocês ouviram eu pedindo? Mas chegou uma senhora aqui com uma oferta de R$50. Chegou outra pessoa aqui com uma oferta. Quem é que faz isso? É Deus, o Deus das nossas vidas. Salmo 91:2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele eu confiarei. No ano passado, eu ganhei 12 cestas básicas, cada mês uma cesta. Pessoas trouxeram aqui na minha bicicleta de som, levaram lá em casa, levaram na igreja. Quem é que faz isso? O meu Deus. Hoje Ele permitiu eu completar 56 anos de idade. Desses 56 anos, eu tenho 40 que prego o Evangelho. Ô, irmão, Deus abençoe a irmã que está dando o meu presente. Amanhã é o seu. Amém. Deus abençoe. Amanhã é o aniversário da irmã. Que Deus te abençoe. Já estou desejando com antecedência. Ela deu aqui R$50 dizendo, é o seu presente, pastor. Amém. O primeiro presente que eu ganhei foi hoje de manhã. O abraço do nosso irmão Carlos do Vale. Para mim esse é um grande presente. Um abraço de um amigo, de um companheiro. De uma pessoa que foi usuário de droga durante tantos anos e que eu tive o prazer de ganhar para Jesus. Ganhei o abraço dele. Isso para mim é muito importante. O abraço de um amigo. Glória a Deus. Então o profeta conta a história e o rei levanta, furioso, irado, e disse, me dá o endereço desse homem. Ele tem que morrer. Ele foi um justo. Ele pegou a única cordeirinha do pobre. E o profeta Natan disse, tu és esse homem, ó rei Davi. Tu és esse homem. Está entendendo? Tu és esse homem. Tem tanto, Davi. Não havia necessidade de pegar a única mulher que o homem tinha. E ainda mandar que esse homem fosse morto pelas mãos dos inimigos. Para você ficar com a mulher dele. Agora você vai ouvir a palavra. Eu trago uma mensagem de Deus para ti, Davi, que não é muito boa, não.
Mas eu trago. Ou não, meu irmão. Deus abençoe. E olha a mensagem de Deus. Glória a Deus. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse ao profeta: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Olha, ele era esse homem. Ele tinha que morrer. Ele disse que o homem tinha que morrer. O homem que fizesse isso tinha que morrer. E ele era esse homem. E o profeta Natan disse: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor. E as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E isso é pouco? Mas te acrescentaria tais e tais coisas. Sabe? Deus lembra ao rei Davi o que ele fez. Deus aqui diz ao rei Davi como ele o exaltou e o abençoou. Davi era um simples pastor de ovelha. E agora era o homem mais importante que existia na terra. Rei Davi. De pastor de ovelhas, passou a ser rei de uma grande nação. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Está bem ali, ó. O irmão vai servir o Senhor lá. Sabe, às vezes a gente esquece dos benefícios de Deus. Às vezes a gente esquece todas as coisas maravilhosas que Deus faz acontecer nas nossas vidas. Entendeu? Mas Deus aqui está lembrando para Davi quem ele era e quem ele era agora. Onde ele estava e onde Deus havia colocado ele. Mas Davi esqueceu disso. Deixou Deus de lado e satisfez os desejos da sua carne. E além de cometer um adultério, também cometeu um homicídio. Porque mandou matar um homem justo. Um homem justo. Entendeu? E Deus continua falando: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Olha o que Deus diz para Davi. Por que, Davi, você desprezou as palavras do Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Hoje tem muita gente desprezando a palavra de Deus. Dá só 5, né? Glória a Deus. Vou pegar aqui, irmão. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu dar o troco aqui do nosso irmão. Aqui, irmão. Deus abençoe, meu querido. Paz, Senhor. Amém. Ele comprou aqui 2 din-din e está deixando uma oferta aqui para ajudar a igreja. Deus pergunta para Davi: por que, Davi? Por que você desprezou a palavra do Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Deus está perguntando para você que está me ouvindo: por que você vive uma vida de pecado? Por que você desprezou a palavra de Deus e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor? Por que você deu mais valor ao pecado e desprezou a palavra do Senhor? Quando a gente peca contra Deus, sendo conhecedor da palavra de Deus, a gente está desprezando o Senhor. Davi desprezou o Senhor e cometeu um adultério. Sabe, muita gente está desprezando o Senhor. Muita gente está trocando Deus por bens materiais. Muita gente está trocando Deus pela beleza de uma mulher.
Muita gente está trocando Deus por momentos de prazer com uma pessoa. Muita gente está trocando Deus pelas coisas desse mundo. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Infelizmente, muitos estão abrindo mão da salvação, muitos estão desprezando o Senhor por prazeres carnais, por coisas erradas que esse mundo oferece. Mas nada que esse mundo oferece pode te salvar, meu irmão. Só Jesus Cristo. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 10. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você não acorde tarde demais. Eu espero que você tenha oportunidade como Deus deu para Davi. Davi morreu espiritualmente, mas não morreu fisicamente. Mas ele levantou. Ele reconheceu o erro. Ele não ficou no chão. Ele sofreu muito, bastante, as consequências do erro que ele cometeu. Ele sofreu bastante. Porque o Senhor, além de falar com ele, olha, isso aqui são os castigos de Deus para Davi, né? Os castigos. E ele vai colher tudo isso aqui, olha. Ele vai colher o que ele plantou. E o Senhor continua falando com ele. Olha o castigo. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Viu? Deus disse que vai suscitar, quer dizer, o mal vai sair da própria casa de Davi. E tomarei tuas mulheres, olha o que Deus está dizendo para Davi. Tomarei todas as tuas mulheres perante os olhos de toda a nação, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Olha o que Deus falou que ia acontecer. Entendeu? Porque tu fizesse em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Viu? Então disse Davi ao profeta: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o pecado. Você não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também, entendeu? O filho que te nasceu certamente morrerá. Viu? Quer dizer que Davi foi motivo para que as pessoas blasfemassem do Senhor, falassem contra Deus. Tem muita gente hoje que é motivo, que aquela pessoa diz assim, não, nem parece que é crente, né? Nem parece que é pastor. O nome do Senhor está sendo blasfemado pela boca de muita gente, porque tem pessoas que, em vez de dar um bom testemunho de um servo de Deus ou de uma serva, tem dado mau testemunho. Jesus disse que nós somos luz. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Jesus disse para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nós não podemos ser motivo de escândalo. Nós não podemos ser motivo para as pessoas falar mal do nosso Deus. Não. As pessoas têm que olhar e glorificar a Deus. Glorificar a Deus.
olhar para nós e glorificar Deus. O próprio Jesus disse, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quer dizer, eu tenho que praticar boas obras, eu tenho que dar um bom testemunho. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. As pessoas têm que me ver como homem de Deus. Está entendendo? Para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. As pessoas não podem me ver como um bandido. As pessoas não podem me ver como uma pessoa que finge ser o que não é. Não. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. Para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Quer dizer, o que Davi fez serviu de motivo para as pessoas blasfemar do Senhor, falar mal do Senhor. E o filho que Davi teve com aquela mulher, que nasceu, Deus disse que ele ia morrer. Deus disse que a criança ia morrer. Esse era um dos castigos. Fora os outros que Davi passou. Olha o que está dizendo. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Sabe? Davi, depois que ele pecou e que ele recebeu a sentença de Deus, ele foi para o pó. É claro que nem todo mundo faz isso. Tem gente quando peca, que recebe a sentença, a disciplina, ele muda de igreja. Ele não permanece mais ali. Como tem muitas igrejas, ele sai daqui e vai para ali. Lá ninguém conhece ele, ninguém sabe o que ele fez, e vai se esconder lá. E às vezes o pobre do pastor recebe ele como uma pessoa de Deus, não sabendo que ele é um adúltero, ou uma prostituta, ou um prostituto que vive no pecado. Está entendendo? Tem muita gente se escondendo. Mas se esconde do homem, mas não se esconde de Deus. A Bíblia diz que tudo que a gente faz em oculto, um dia será revelado. Você pode ter certeza disso. A pessoa pode esconder o seu pecado durante muito tempo de alguém, mas um dia é descoberto. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que fala. Um dia vem à tona, um dia todo mundo fica sabendo do podre dele, do podre dela. Está entendendo? Mas a gente se esquece disso. A gente se esquece que os olhos de Deus nos acompanham. Que os olhos de Deus estão em todo lugar que a gente vai. Deus está vendo. Deus acompanha a nossa vida dia a dia. Está entendendo? Mas a gente se esquece disso. A gente perde o temor de Deus. Lá no Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos, será feliz, e tudo irá bem na vida dele. Assim será abençoado o homem que teme a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Davi sofreu as consequências do seu erro. Sabe quantos filhos ele perdeu? Ele perdeu 3 filhos. Aquele que ele teve com Betseba e mais 2 filhos. Entendeu? Ele perdeu. E uma das filhas dele foi estrupada pelo próprio filho. Consequência de pecado, consequência de desobediência. Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Então vamos andar na presença de Deus. Vamos fazer o que é direito, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que agrada a Deus. Porque a gente vai colher. A gente vai colher. Vai colher bênção, vai colher vitória. E é isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Deus abençoe a irmã que está ofertando aqui à igreja. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus, irmão. Vamos nos render à vontade de Deus. Vamos nos entregar à vontade de Deus.
Jesus está voltando, meu irmão, Ele vem buscar a igreja. Para onde você vai? Você já tem certeza para onde você vai? Olha para o teu caminho, olha para a tua vida, olha para as coisas que você anda fazendo, e você vai saber para onde você vai depois da morte. É só você olhar para o teu caminho, que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é a morte. Eu espero que este não seja o caminho que você escolheu, que aos teus olhos parece bom, mas o final dele pode ser a morte. Eu espero que você entre pela porta estreita, pelo caminho estreito que é Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos conservar a nossa vida na presença de Deus. Vamos conservar a nossa vida no altar. Vamos estar prontos, vamos estar preparados para aquele grande dia que a qualquer momento pode acontecer, a volta de Jesus, para vir buscar a igreja dele. Para que onde ele estiver, ele disse lá em João 14:2, para onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Jesus falou, Jesus expressou o seu desejo, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Essa é a vontade de Deus. Mas para terminar, qual é a sua vontade? Você tem que revelar agora. Aceita Jesus, irmão. Aceita Jesus como seu Senhor e como Salvador da tua alma. Conserte a tua vida. Você está afastado, vamos reconciliar agora, é a hora. Essa é a hora, esse é o momento. Davi teve a oportunidade de levantar, mas muita gente não tem essa oportunidade. Davi teve, ele caiu, mas Deus lhe deu uma nova chance. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele levantou, ele se ergueu de novo. E nunca mais ele fez o que ele fez. E nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas você que está me ouvindo agora, Deus está te dando. Nós vamos orar agora, irmão Carlos do Vale. Nós vamos acompanhar as pessoas que estão junto com a gente nessa live. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fernando Siqueira. Ele é da Adventista. Como é? Fernando Siqueira. Deus abençoe. Ele está dizendo, tenha um mês e uma semana abençoada em nome de Jesus. Anita Costa. Está dizendo, eita glória. Fernando Siqueira. Está dizendo, boa tarde, a paz do Senhor. Francinete Santos. Amém, glória a Deus. Fernando Santos, está dizendo amém e aplaudindo. Francisco de Javan, está dizendo glória a Deus. Ele disse, eu passei agora há pouco aí. Vi você aí pregando o Evangelho. Você é um homem temente a Deus. Amém, glória a Deus. Mateus Silva também está assistindo. O meu filho, o levita Michael Guzmão, também está assistindo. Está dizendo, parabéns, pastor. Hoje é seu aniversário. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Raimunda Conceição. Está dizendo glória a Deus. Mateus Silva. Clebson Vieira. Evanelto Alves. Glória a Deus. Antônio José. Adventista Jussaral Bacabal. André Santos. Vamos orar, gente. Depois ele revela mais nome. Fala aí mais nome de pessoa. Eu quero incluir nessa oração 34 pessoas que colocaram o nome aqui no caderno de ouro para durante um ano ajudar essa obra. Dessas 34 pessoas, desse mês de janeiro, do mês passado, até agora só 17 deram a sua oferta, honraram o seu compromisso. Falta ainda muita gente, graças a Deus, né? Que Deus te dê condições para você honrar, porque
Era o dia 24, hoje já é 1º de fevereiro, mas você ainda está em tempo de honrar. Porque as pessoas que não honrar, eu vou tirar o nome do livro e vou deixar só aqueles que estão honrando o compromisso para que Deus possa honrá-lo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento e intercedemos em favor de homens e mulheres que nesse momento, ó Deus, estão ligados com o Senhor. Pai, manifesta agora o teu poder sobre a vida dessas pessoas e opera, meu Deus, o milagre. Cura os que estão doentes, Pai. Liberta os viciados. Meu Deus, salva essa família. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe o irmão Carlos do Vale e toda a sua família, os que estão perto, os que estão longe. Senhor, abençoe a minha casa, a minha família, os que estão perto e longe. Senhor, abençoe, meu Deus, os irmãos aí da Casa Lotérica Santos, funcionários, as pessoas estão nas filas. Pessoal aí da Gabriela Magazine, a Rainha em Preços Baixos. Os taxistas aqui do posto de táxi, Carlos Sardinha, aqui em frente ao cemitério, no centro aqui de Bacabal. Abençoe, meu Deus, o pessoal aí da Dutra Motos, funcionários e proprietários. Abençoe todas as pessoas que estão à escuta dessa voz. Entra com providência na vida dessas pessoas. Abençoe as 34 pessoas cujo nome está no meu caderno de ouro. Pessoas que fizeram um compromisso não com o pastor Luiz Carlos, mas um compromisso com a tua obra. E quem faz o compromisso com a obra do Senhor está fazendo contigo, meu Deus. Honre aqueles que já honraram, as 17 pessoas. E visita aqueles que ainda não honraram, para que lembre do compromisso que eles fizeram com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, abre as portas. Abençoe aquelas pessoas que vieram até aqui, meu Deus, trazendo uma oferta para ajudar essa obra, esse ministério. Libera toda a sorte de bênção sobre a vida dessas pessoas. Opera, meu Deus, o milagre. Em nome de Jesus, que o mal caia por terra. Que essas pessoas sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. R$5, né? Está dando uma oferta, né? Amém. Eu tenho aqui R$5 para dar para ela. Glória a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Aqui, irmã. Deus abençoe a irmã. Está dando uma oferta, comprando din-din, dando uma oferta para a igreja. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tem mais gente aí, irmão, na live? Entrou mais gente? Glória a Deus. Ovan Santos. A Antônia Cruz, a mãe aqui do nosso irmão, Carlos do Vale. Brandão Júnior. Laio Miranda. Francisco Machado. Glória a Deus. Fernando Siqueira. Caçanduva, São Paulo, né? Amém. Glória a Deus. Mateus Silva. Guaramiranda, Ceará. Amém. Glória a Deus. Gente, olha, você pode rever os testemunhos que estão nas lives. São grandes testemunhos de pessoas que receberam curas, milagres, libertação nesse ministério. Você vai acompanhar esses testemunhos e rever as mensagens pregadas lá no YouTube, Facebook e Instagram. É só você acionar o canal oficial Pastor Luiz Carlos. Você vai rever os testemunhos que estão gravados aí, grandes testemunhos, que vai aumentar a sua fé, que vai edificar a sua vida. E você pode também se inscrever no meu canal lá no YouTube. Se inscreva lá e nos ajude para que o Evangelho continue indo mais além do que a gente deseja. Tá? Se inscreva lá no meu canal no YouTube, oficial Pastor Luiz Carlos. Olha, hoje 7h30 tem culto na nossa igreja. E eu convido você que mora em Bacabal para estar com a gente, amigos, irmãos,
para cantar o parabéns para o pastor Luiz Carlos, que hoje completou, pela graça de Deus, 56 anos. Então, hoje à noite tem culto, hoje à noite, Deus abençoe, irmão. Hoje à noite vocês vão cantar o parabéns para mim, vão orar por mim. Hoje, 7h30 da noite, aqui na nossa igreja, Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor. Quarta-feira tem culto 7h30, sexta-feira tem culto 7h30 e domingo tem culto às 18h30. A Igreja Evangélica de Jesus está aqui na Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, por trás do Hospital Materno Infantil. Tá certo, gente? Esse é o nosso convidado. Entrou mais gente aí? Jonathan Silva está assistindo. Glória a Deus. Então, gente, olha, nós temos 2 filiais. Temos uma no povoado Mata Fome, construída, graças a Deus. É a primeira igreja própria que a gente tem no Mata Fome. Fica no Bairro Novo. Tem culto lá terça e sexta-feira, 7h30 da noite, e aos sábados, às 6h da tarde. Nós temos uma igreja na Vila Coelho Dias, fica na rua São José, número 33. Pastor Diego, missionária Michele, pastor Jonas, pastora Carol estão lá. A igreja fica na rua São José, número 33. Tem cultos terça-feira, quinta-feira, 7h30 e aos domingos, às 18h30. A gente vai ficando por aqui, desejando a você um ótimo mês de fevereiro, uma ótima semana. Deus te abençoe, fique todos na paz de Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.